paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária desta segunda-feira abençoada que o Senhor nos dá para viver, dia 20 de setembro, que bênção, hein? Que bênção, já estamos vencendo o mês de setembro, já entraremos no mês de outubro, que bom, hein? Que bom, glória a Deus, estamos chegando aí à reta final da nossa leitura. Gente, que bom ter vocês aqui para lermos a Bíblia mais uma vez. Ela é alimento para a nossa alma, ela é luz para o nosso caminho, eu sempre digo isso. E ela nos orienta, ela é capaz de nos ensinar, de nos orientar, de mostrar aquilo que está errado conosco, de nos orientar para aquilo que é para nós. Ou seja, ela é uma bênção. E hoje nós vamos ler Isaías capítulo 33, versículo 10. Vamos dar continuidade até Isaías 36, 22. Depois nós vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13 até 5, 26. Depois nós leremos Salmo de número 64, versículo 10 até Salmo 64, Salmo 64, 1 até Salmo 64, 10. E depois fecharemos com Provérbios capítulo 23, versículo 23. Que a Bíblia agora possa falar ao nosso coração, que o Senhor agora possa nos alimentar. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 33, 10. O Senhor, no entanto, diz: agora me levantarei, agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz, nações distantes. Vocês que estão próximas, reconheçam meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apoderará dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados dos subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda a tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza. Terão provisão de alimento, e não lhes faltará água. Seus olhos verão o Rei em tudo o seu esplendor. Verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão: onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante, que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como lugar de festas sagradas, verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda, com as cordas bem esticadas e estacas firmemente cravadas no chão. O Senhor será nosso poderoso, será como um largo rio de proteção, que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar, pois o Senhor é o nosso juiz, nosso comandante, nosso rei, ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas de mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará seus pecados. Capítulo 34, versículo 1, diz assim: venham e escutem, nações da terra, o mundo e tudo que nele há, ouçam minhas palavras. Pois é grande a ira do Senhor com suas nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo,
Ele as condenará à matança, seus mortos não serão sepultados, o fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira, como figos murchos da videira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bosra, fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura, pois o dia da vingança do Senhor, o ano que retribuirá a Edom por tudo que fez a Israel. Este é o dia da vingança do Senhor. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente, e a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração, ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo. Pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará terra do nada, e logo seus nobres desaparecerão, espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos. Chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais, pois nenhum deles ficará sem par, pois assim o Senhor prometeu. Seu Espírito fará tudo isso se realizar. Ele lançou sortes e dividiu a terra e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Capítulo 35, versículo 1. As regiões desabitadas e o deserto exultarão, e a terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos do surdo. Os aleijados pularão como servo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão da região desolada. O solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão, onde antes haviam ou viviam os chacais do deserto. Isso é uma profecia a respeito de Jesus Cristo.
Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho da santidade. Os impuros jamais passarão por ele, que está falando de Jesus, do Espírito Santo. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. Tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Aleluia. Capítulo 36, versículo 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laquis seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebna, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse esta mensagem a Ezequias: Assim diz o grande rei da Assíria: Em que você confia? Que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi ele a quem Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, rei da Assíria. Eu lhes darei 2.000 cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouçam esta terra, ou melhor, esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos dos reis da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então, cada um de vocês continuará a beber de sua própria videira e de sua própria figueira, e a beber o seu próprio poço. Depois, providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará.
Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Assíria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sepharvaim? Acaso algum Deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente já leu exatamente essa história aqui, lá no livro dos Reis. Mas tudo bem, vocês vão ver a sequência amanhã, como é que vai ser. Gálatas capítulo 5, vai lá no Novo Testamento agora. Gálatas 5. Gálatas 5:13, diz assim a palavra de Deus: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o Senhor como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de uma natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Salmo de número 64, versículos de 1 a 10. Volta lá ao Antigo Testamento. Salmo 64, de 1 a 10. Ó Deus, ouve minha queixa, protege-me das ameaças de meus inimigos, esconde-me das tramas dessa multidão perversa, do túmulo dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como espada e apontam palavras amargas como flechas. De emboscadas atiram nos inocentes. Atacam de repente sem medo algum, animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam. Enquanto tramam seus crimes, dizem: criamos o plano perfeito. Sim, o coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. A própria língua os levará à ruína, e todos os que virem
Deixa eu voltar, versículo 8. A própria língua os levará à ruína, e todos que os virem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. E os que têm coração íntegro o louvarão. Vamos agora ler Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. Queridos amigos, irmãos, irmãs, esta é a palavra do Senhor para esta segunda-feira. Que Deus possa ter colocado ela no seu coração e que ela seja uma bênção para a sua vida. E que Deus lhe dê um dia muito abençoado e uma semana muito abençoada também, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Lembra que aqui embaixo tem o link para você também participar da nossa oração da manhã, nossa oração da noite. Tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.